Uma ótima noite, pessoal. Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. Uma conversa aberta com Gleisi Hoffmann. A presidenta do PT fala o que pensa sobre a CPMI dos atos golpistas, taxa de juros e o futuro do GSI. No Senado, o presidente do Banco Central defende a política de juros altos. As inflação estão dentro da meta. E ganha um presentinho. E peça para sair. Obrigado. Longe do coração, mas perto do bolso. Depoimento aponta que ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu pessoalmente um estojo de joias das Arábias. Quem conta é o jornalista Chico Alves. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha. E tem ainda Heloísa Vilela e a opinião de César Carejon e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Chega de degradarem as instituições. E eu já estou conectadíssima no nosso chat. Boa noite, Araruama, Rio Grande do Sul, São Bernardo do Campo, Campinas, Bela Vista do Paraíso, no Paraná, BH, Rio de Janeiro e Mafra, em Santa Catarina. E para você que nos acompanha pelo YouTube, eu já quero começando pedindo um like aqui embaixo para o programa de hoje. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Para você que acompanha pelo Facebook, já sabe, é só compartilhar, espalhar o ICL Notícias para toda a camaradagem, todos os amigos e todos os seus seguidores. Muito boa noite, César Carejon. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade ICL. É um prazer estar com vocês. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente avaliar hoje, né, Rô? Vamos lá, Conexão Brasília. Chama primeiro Heloísa Vilela. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Vamos lá que o dia tá cheio hoje, né? Deixa eu chamar também o Guga Noblar. Oi, Guga, boa noite para você. Boa noite, tamo juntos, vamos nessa, vamos para cima. Vamos lá, porque temos muitos assuntos importantes, mas vamos começar com um dos temas mais caros ao país e que envolve o sucesso do governo Lula. É claro que a gente está falando sobre as taxas de juros. Vamos começar daqui a pouquinho com a deputada e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, uma das maiores críticas, né, às elevadíssimas taxas de juros, inclusive a mais alta do planeta. Mas antes, vamos mostrar o que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje ao Senado. E depois vamos repercutir com ela, a presidenta do PT, falando exclusivamente com a gente aqui no ICL, segunda edição. Roda aí. O que a gente fez no ano de eleição, no período eleitoral? Então, a gente tem várias eleições aí, e o que foi o movimento de juros em cada ano eleitoral. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral, mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E a gente pode ver a comparação com outros anos eleitorais. E aí a pergunta, mas e se não tivesse feito? O que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8%. E aí, hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alta do que os 10%, a gente estaria que estar com juros de 18,75%. E se não tivesse, a gente estaria caminhando para uma inflação que ia contaminar bastante, ia subir bastante, como o exemplo que nós tivemos aqui da Argentina, né? Ouviu aí, Elô? 18,75. Como ele ainda se orgulha de ter sido o arquiteto dessa alta de juros em ano eleitoral. Acho absolutamente inacreditável que ele possa se vangloriar disso. Inacreditável Futebol Clube. Agora sim, vamos conversar com a presidenta do PT e também deputada pelo Paraná. Muito boa noite, presidenta Gleisi Hoffmann. Que prazer recebê-la aqui no ICL Notícias, segunda edição. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Roberta, boa noite, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês, com todos que nos acompanham no ICL. Presidente, a senhora é uma das maiores críticas, né, do Roberto Campos. Inclusive, hoje, soltou um tweet que a gente vai botar aqui na tela,
antes de ouvir o seu comentário sobre ele, por favor, bota aqui na tela para eu poder ler. Vamos lá. Lá vem Campos Neto fazendo política, adora dar entrevistas e fazer palestras, o que não é papel de presidente do Banco Central. Hoje, pelo menos, foi ao Senado para prestar contas, mas continua falando besteiras. O papel dele é controlar a inflação. São quase 2 anos sem atingir a meta, mesmo com juros estratosféricos. Senado precisa tomar providências. Ou seja, presidenta, o presidente do Banco Central continua falando besteira, certo? É isso aí. Aliás, eu acho que hoje o senador Cid Gomes foi muito feliz, né? Deu o bonezinho para eles e pega o seu bonezinho e vai embora. Porque não tem a ver com a política que nós estamos desenvolvendo, que queremos desenvolver para o país. É um absurdo, né? O Campos Neto, primeiro, ter posicionamento político. A última ata do Copom foi uma ata eminentemente política, dando dicas para o governo, se posicionando sobre temas que não tem, que ele não teria que se posicionar. Esses dias ele estava dando uma palestra para investidores, se eu não me engano, e falando um monte de coisas ruins sobre o Brasil, sobre perspectivas do Brasil, dá muitas entrevistas, quer dizer, não é o papel do presidente do Banco Central, o papel dele é se comunicar através das atas do Copom, que tem que ser muito bem embasadas para justificar o que o banco está fazendo e prestar contas no Senado. Há quanto tempo, Senado e na Câmara, há quanto tempo ele está convidado, que eu acho que até o Senado tinha que convocá-lo, está convidado para ir lá prestar contas? Foi agora. De onde ele tem que falar, ele não vai falar. E não consegue justificar essas taxas de juros que são a maior taxa de juros do mundo, ou seja, e nós não temos a maior inflação do mundo, muito pelo contrário, a inflação do Brasil está bem controlada, 6% por aí. Mas ele aumentou as taxas de juros e, mesmo assim, não trouxe a inflação para a meta, porque a meta é muito mais baixa, né? Então, quer dizer, faz quase 2 anos que ele está lá, vai fazer 2 anos que ele está lá, e não entregou o que tinha que entregar. Então, eu acho que o Senado da República tinha que fazer uma avaliação crítica. Essa política de juros do Banco Central, e ela é coordenada pelo Roberto Campos Neto, ele coordena a diretoria, ele tem voz de comando ali, vai fazer com que a economia brasileira tenha problemas, né? Problemas no crescimento, na geração de emprego, sendo que nós não precisávamos disso. Então, era muito importante o Senado da República ter iniciativa. Eu acho, sinceramente, que é um absurdo ele continuar fazendo essa política. E aí, pior ainda, né? Porque o governo tenta e faz um esforço, aí mandou aqui para o Congresso Nacional o dito arcabouço fiscal, ele está dizendo que não tem correlação de política fiscal com política monetária, que é bom o esforço do governo, mas isso não quer dizer nada que vai baixar a taxa de juros. Então, sabe, é brincar com a cara do povo brasileiro, brincar com a cara do nosso país, não dá para deixar uma coisa dessas acontecer. A política que ganhou nas urnas não é a política do Campos Neto. Pois é, vou abrir nossa roda de perguntas. César, vai lá. Gleisi, boa noite. Obrigado, querida, por aceitar o convite do ICL, segunda edição. É um prazer falar contigo. 2 coisas. Eu gostaria de ressaltar, primeiro, nessa fala do Campos Neto, que ele faz uma comparação um tanto quanto inadequada com a própria Argentina, que tem um caráter bimonetário, que não tem reservas internacionais, que não tem uma economia sequer parecida com a brasileira. Então, me parece que é uma comparação, uma analogia bastante inapropriada. Em seguida, você cita nesse tweet que a Rô leu para a gente uma série de providências que devem ser tomadas considerando essas taxas de juros e a própria atuação política do Campos Neto, que, a meu ver, vem utilizando a política monetária como uma arma política contra o governo federal, porque a gente sabe que o que vem a seguir, caso a economia não cresça, é muito ruim para o próprio governo federal. Quais são essas providências, Gleisi, que você acredita que devem ser tomadas para endereçar essa questão de uma forma um pouco mais efetiva? Olha, primeiro dizer que ele usa de má fé quando ele faz comparação com a Argentina, porque ele sabe muito bem que as situações são diferentes. Ele sabe da solidez financeira do Brasil, sabe de tudo isso. Então, ele usa de má fé, né? O que é muito ruim. Aliás, nós temos uma dívida super controlada. Se a gente descontar aí as reservas internacionais, mais o que tem em caixa no Tesouro, nós vamos ter uma dívida de 45% do produto interno bruto, uma dívida líquida. Então, não tem crise para esse estouro da dívida. Então, ele usa de má fé, né?
O que eu acho é que, como ele não está entregando resultados, como ele disse que entregaria, ou se comprometeu, porque além da questão da inflação, o Banco Central também, claro que não é aí determinante, mas é subsidiário, tem que cuidar do desenvolvimento econômico e da geração de emprego, e isso também está sob risco. Aliás, ele fala na ata do Copom que realmente estamos caminhando para uma desaceleração econômica conforme o entendimento deles. Eles defendem isso, defendem redução de emprego, eles acham que é isso que vai resolver a economia, né? Ele tem que ser chamado à razão, quer dizer, essa conversa lá no Senado não pode só sair como se fosse uma sabatina dele. Eu acho que o Senado tinha que começar votando um voto de, sei lá, até tem que lembrar aqui quais são os votos que o Senado tem lá, mas de desapreço, não seria isso? Alguma coisa que diga o seguinte, olha, não está legal. Você veio aqui, teve uma sabatina, o presidente te indicou, nós aprovamos teu nome, então o Senado tem também o dever, a responsabilidade de cobrar dele os resultados. Então, acho que o Senado tinha que começar, sabe, com um voto negativo em relação a ele, até chegar à conclusão de que tem que ser substituído. O fato de ter mandato, né, porque a lei confere mandato, quer dizer, já está 2 anos, vai ficar 4, não quer dizer que ele seja imexível. A própria lei prevê que ele pode ser demitido, inclusive por falta de resultado. E o Senado tem que corroborar essa decisão do presidente da República. Então, não tem por que ele ficar lá esse tempo inteiro. Né? Não está entregando resultado, não está de acordo com a política que ganhou nas urnas. Né? Faz política o tempo inteiro? Não tem por quê. Eu acho que o Senado tem que votar alguma coisa já, de dizer para ele, olha, isso não está legal, e eu acho que se ele não entregar resultado, ele tem que sair. Eu concordo com o Cid, pega o seu bonezinho e vai embora. Heloísa Vilela. Presidenta, eu gostaria de saber o seguinte, o presidente Lula começou uma campanha bastante forte contra os juros. Parou de falar nisso um pouco porque se envolveu com outros assuntos. Agora, nessa viagem à Europa, ele voltou à carga. E a senhora também está insistindo nesse ponto, com toda razão, porque se não desembaraçar esse nó, o Brasil não cresce. E o pobre não vai entrar no orçamento federal de jeito algum, não vai haver crescimento. Então, está me parecendo que agora a pressão política será feita também sobre o Senado, não mais só sobre Campos Neto, e é de se esperar que na volta do presidente Lula ao Brasil embarque-se numa campanha mais contundente e que leve para a população. Me parece que a população já vinha aumentando o seu grau de aprovação desse do presidente Lula. Vai se retomar essa campanha? Vai se pressionar mais o Senado para a gente sair desse nó? Eu espero, Heloísa, espero mesmo. Acho que tem que ter uma pressão sobre o Senado tem responsabilidade. Veja, o Senado aprovou o nome de Campos Neto, então é responsável por ele estar lá também. Então, o Senado, se não tomar providências, vai estar corresponsável com essa política trágica que está levando o Brasil a um baixo crescimento, a uma desaceleração econômica, até uma recessão. Acho que na sociedade tem um movimento que começa a se fortalecer, principalmente do setor produtivo, né, do mercado produtivo, os empresários, enfim, vários setores aí da nossa economia. Acho que o povo também sente isso, porque isso tem reflexo, né, no crédito, nas dívidas, tem reflexo na vida de todo mundo, no desemprego. Então, também tem que começar. Eu acho que nós temos que fazer uma grande campanha, porque, como eu digo, a atuação dele é política. Então, nós temos que fazer o contraponto político. Não podemos ficar assistindo isso, ver o Brasil sangrar, né, economicamente falando, e achar que está tudo bem. Então, eu acho que tem que ter, gostei de novo do presidente ter falado, ter demarcado, porque é isso, tem que chamar atenção, tem algo de errado aí, e a gente não pode deixar esse algo de errado. Se ele aumentou juros na campanha, é bom que se diga que aumentou lá porque tinha uma questão cambial, entendeu? Não era nem inflacionária, e que esse aumento de juros foi benéfico até para o governo, por questão cambial. Se ele aumentou lá, por que não vai baixar? Quer dizer, já temos uma outra situação, uma inflação que, diante das inflações do mundo, é baixa, então agora vai querer obrigar a chegar a 3,25%, a 3%? É uma doideira isso, quer dizer, dá um remédio que mata o paciente. Então, acho que nós temos que fazer, sim, uma campanha, temos que fazer essa crítica, temos que fazer esse embate, sob pena do Brasil ter muitos problemas. Vai lá, Guga.
Oi, Gleise, um prazer falar contigo, que bom que você está aqui no programa. Essa tática de bater de frente com o Campos, com o comandante do BC, com o Campos Neto, ela está funcionando ou isso acabou por fortalecê-lo dentro do Senado, que é quem pode, de fato, retirá-lo de lá? Funcionou ou está sendo um tiro no pé? Olha, já estava ruim, né? Porque ele não estava mudando nada, ele estava praticando os juros, a ata do Copom, as duas últimas, né? A penúltima que ele soltou, disse que ia ficar assim até o final do ano, essa última piora, que diz que os juros podem até subir, então, ou seja, a gente já estava numa situação crítica, tinha que chamar atenção para isso. Senão, o que ia acontecer? Dizer assim, ó, o governo que está levando a economia a esse lugar? Não, muito pelo contrário, o governo está fazendo tudo o que pode para fazer com que a economia brasileira reaja. Todos os programas que mexem aí com a circulação de dinheiro, o novo Bolsa Família, né, com o acréscimo para os filhos até 6 anos e até para adolescentes, o Minha Casa Minha Vida, enfim, outras políticas que promovem aí investimentos, o aumento real do salário mínimo, que já teve uma parte, vai ter mais agora a partir do dia 1º de maio, e que é importante. Então, a reavaliação da tabela do imposto de renda, tudo que o governo pode fazer, né, para colocar recursos na mão das pessoas, e tem que fazer muito mais, a minha defesa é essa, para a economia poder reagir, está fazendo. Agora, não pode ter um quinta coluna assim, né? É muito ruim isso, e o cara joga contra. Então, se não tivesse o embate, continuaria como dantes no quartel de Abrantes, o Senado na tranquilidade, também o protegendo. Eu acho que isso, pelo menos, expõe politicamente o que está acontecendo. E o Senado vai ter que se mexer, ou então vai ser conivente com tudo isso. Eu tenho conversado com alguns senadores e eu sinto que tem bastante desconforto no Senado da República em relação a essa situação do Banco Central. Presidenta, amanhã deverá ser lido no Congresso o requerimento de abertura da CPMI mista sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O deputado Lindbergh Farias conversou com a Heloísa Vilela agora à tarde e contou quem deve ser o primeiro a depor na CPMI. Vamos ver. Uma coisa é inventar fake news, narrativas nas redes sociais. Outra coisa é instalar uma CPI, porque o problema deles é a verdade. E a verdade é que foram eles que patrocinaram, que estavam naquele ataque às instituições, ao Congresso, ao Supremo, ao Palácio do Planalto. E nós vamos atrás deles, nome a nome, financiadores, autoria intelectual, porque eu acho que é Jair Messias Bolsonaro. Você sabe que tem uma figura aqui que vai ser a primeira convocada por a gente, que é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, que tinha se encontrado com o Bolsonaro dias antes. E nós vamos atrás também de ver quem colaborou, os militares que estavam no GSI, no Palácio do Planalto. Para nós, olha, nós queremos ir atrás de tudo. Quem cometeu, quem fez, quem pecou por omissão também tem que ser responsabilizado. Eu acho que essa CPI vai ser um tiro no pé dessa base bolsonarista. Elô, já que a entrevista foi tua, eu passo a bola para você. Deputada, eu queria saber duas coisas. A primeira, como o governo e o PT estão se preparando para a enxurrada de fake news que serão produzidas nessa CPMI. E depois, eu queria saber como vai ser essa negociação para ocupar a presidência, a relatoria. A gente sabe que essa negociação passa por Arthur Lira e o temor de muita gente é que, nesse processo, Lira saia ainda mais fortalecido. Olha, eu acho que a CPMI é a grande oportunidade, essa comissão de inquérito sobre o golpe, né? Porque eu acho que esse é o nome, né, da CPMI do golpe, é a grande oportunidade para a gente desvendar, inclusive, muitas fake news que são já veiculadas pelos bolsonaristas, e mostrar quem foi responsável pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também de outras atitudes que aconteceram antes. Vocês lembram aqui aquelas explosões que tiveram em Brasília, gente também com atentados, né, tentando atirar, ou seja, já vinha alguns movimentos crescendo de violência e de questionamento, e que agora foi no dia 8 de janeiro, isso ficou claro. Então, é evidente quem convocou esse ato do dia 8 de janeiro, os deputados bolsonaristas estão aí gravados na rede, apoiando a situação.
Então, eu acho que vai ser a grande oportunidade que nós temos. Eu vejo que nós temos maioria na CPMI, né? No Senado, nosso campo do governo, e também na Câmara. Obviamente que tem esse bloco do presidente Lira, que tem uma parte ali que é governo, outra que se diz independente, mas está no governo ocupando cargos. Vamos ver como é que vai ser a nomeação dessas pessoas na CPMI, quem vão indicar. Até agora, pelo que eu estou sentindo, eu não vou falar aqui porque não é oficial, mas eu acho que a gente vai ter um perfil de gente para enfrentar isso. E, na realidade, se não enfrentar, o que está em risco não é o governo do presidente Lula, são as instituições da República. É o Congresso Nacional, é o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é o Executivo, são as instituições, é a nossa democracia. Então, essa CPI vai ser muito importante para isso, e eu acho que ela vai consolidar uma unidade desse campo democrático, mesmo tendo conservadores e até de direita, mas que tem essa visão que a democracia é importante para o Brasil, vai consolidar esse campo mais ampliado. E a gente vai ter a oportunidade de aí mostrar quem é que faz fake news, como é que essa gente age. Nós, claro, estamos nos preparando para isso, assim como nós nos preparamos para a campanha eleitoral, a gente já estava retomando o nosso trabalho de verdade nas redes, de mapeamento de onde vêm as fake news, do que acontece, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Nós vamos fazer. Presidenta, a CPMI pode atrapalhar o andamento do governo, principalmente quando a gente fala de economia e arcabouço fiscal? Não acho. O arcabouço está vindo para cá, eu não sei se vai ter regime de urgência, né? Mas são coisas que podem caminhar paralelamente. Não vejo isso. De novo, vou dizer, acho que a CPI é a oportunidade de a gente ter uma grande frente ampliada de defesa da democracia e das instituições brasileiras, mostrando o que está em risco, o que está em jogo com a atuação de gente como esse pessoal aí que participou dos atos do dia 8 de janeiro e da base bolsonarista. Vai lá, César. Gleisi, há duas coisas que eu gostaria de entender contigo e que eu acho que são questões muito prementes, a nossa audiência gostaria de entender também. Primeiro, se o governo já tem nomes que vocês possam compartilhar conosco, considerando aí presidência e relatoria da CPMI, e em se confirmando isso, salvo raro engano, me corrige por favor se eu estiver errado, mas são 32 nomes, o governo deve ter algo aí em torno de 22 nomes. Em se confirmando isso, e a oposição percebendo que não vai ter nem a relatoria, nem a presidência, existe alguma possibilidade, na vossa avaliação, de que eles tentem esvaziar esse processo da CPMI e, por algum motivo, ela não seja instaurada? Eu acho que eles estão bem preocupados, sabe? Porque eles estavam fazendo aquele jogo político, como o governo estava orientando o posicionamento contra a CPMI, eles estavam fazendo um jogo político ali. A hora que decidiu não bancar a CPMI, então vamos fazer, eu sinto que eles deram uma arrefecida. Eu acho que esvaziar eles não conseguem mais, porque eles não têm maioria para fazer isso. Então, a CPMI é um fato, vai acontecer. E, obviamente, que eles vão tentar ter uma estratégia de melar as coisas, de ficar soltando fake news, de não deixar acontecer, de tentar se vitimizar, como eles fazem aqui o jogo dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. Sobre as nomeações, né, de presidente e relator, ainda não tem definição. Pelo que eu estou sabendo, a Câmara está reivindicando a indicação de presidência da CPMI. Então, seria um deputado, provavelmente presidente, e no Senado, e aí caberia ao Senado a relatoria. É óbvio que indica o presidente quem compor a maioria, tiver o maior bloco, enfim. Aí eu acredito que o presidente Lira pode ter uma força, porque ele tem o maior bloco aqui, parlamentar, né, tem uma articulação com demais blocos, pode indicar alguém do PP. Mas isso ainda não está definido, mas eu acho que pode caminhar por aí. Guga. Gleisi, duas coisas. Primeiro, conta pra gente se você vai estar ou não na CPI. Você já sabe se vai estar ou não. Você podia dar isso em primeira mão aqui pra gente. E outra coisa, teve aquela fake news ridícula, né, que tentaram jogar dizendo que uma loira que estava invadindo seria você. A gente sabe que um dos problemas vai ser a fake news que vocês vão ter que lidar lá. Mas um outro problema vai ser a questão do Gonçalves Dias. Como que vai ser o comportamento do PT dentro da CPI? A gente sabe que o Lula, por hora,
está achando que o Gonçalves não é um traidor, que ele talvez tenha sido incompetente, tenha sido enganado, mas que ele não é um traidor. Porém, essa é uma visão que é consenso no PT, ou parte do PT ainda tem dúvidas, ou pelo menos parte do governo ainda tem dúvidas se ele pode ser um possível traidor. E lá vocês vão defender, endossar qual tese? A de que ele foi enganado, ou vocês vão talvez ir para o lado de que ele possa ter enganado também? Olha, eu não acredito que o G. Dias seja um traidor, não. Muito pelo contrário, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, um homem muito sério. Pode ter errado aí em procedimentos, na forma de conduzir as coisas, isso aí, tudo bem. Agora, dizer que ele era um dos conspiradores, articuladores, não. Isso é tentativa do bolsonarismo de mudar a narrativa, tá? Como fizeram comigo. Se você pegar essa foto que vocês estavam mostrando ali, vocês vão ver o quanto a foto é borrada, o quanto é difícil de você... Olha aqui, olha, ela é toda em volta em névoa, entendeu? Então, fizeram um Photoshop aqui descarado, né? Um absurdo. Eles são muito deslavados mesmo de fazer um negócio desse. Ou seja, eles querem tentar dizer que nós que articulamos... Para que nós íamos fazer isso? Não foram os nossos deputados que estavam lá fazendo selfie, incentivando, mostrando armário quebrado dentro do STF, mostrando coisa quebrada. Não foi que estavam lá com os presos, fazendo denúncia. A gente sabe quem foi. E sabe quem estimulou antes isso. O próprio Bolsonaro estimulou muito de fazer ato, de não deixar assumir, se ganhar não assume. É uma coisa maluca, horrorosa. Então, isso está muito claro. E a CPMI vai mostrar isso. Não tem fake news que dê conta de retomar uma outra narrativa. Não tem mesmo, porque, entendeu? É um absurdo que eles estão tentando fazer. Olha, eu estava aqui à noite, que eu estava junto com o pessoal quando o presidente chegou lá. Vai lá, E você vai estar na CPI? Você pode dizer para a gente? Não posso dar spoiler, não assisti o filme, não. Deixa eu te dizer, nós não conversamos sobre isso ainda, não. Nós vamos conversar amanhã. Mas o Noblar está na sua função, né, Noblar, de tentar obter aí a... Eu acho que ela vai estar, hein? Exclusividade. Eu apostaria que ela estará. Muito bom. Gleisi, deixa eu te perguntar, que tem uma questão que vem sendo muito trabalhada nos bastidores também, que é o papel do União Brasil. União Brasil tem aí 3 ministérios e até então vem se comportando como um partido relativamente independente, pelo menos essa é a minha avaliação, não sei se você concorda com isso. O que o governo espera do União Brasil durante a CPMI agora? Olha, que se comporte como base de governo, já que integra o governo, né? Vamos lembrar que tem ministérios, tem Codevasf, tem outros órgãos. Então, assim, não dá para ser meio, né? Tô meio cá e meio lá. Num momento como esse, o que a gente espera é a lealdade do partido que se dispôs a compor base. Se eles têm briga interna, eles têm que se resolver. Não é o governo que vai resolver briga interna de partido, mas eles se dispuseram, as lideranças se dispuseram, acho que tem que fazer entrega. Perfeito. Deputada, no último domingo, o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, liberou as imagens, né, das câmeras de segurança, inclusive pegaram uma foto da senhora que esteve lá mais depois e fizeram aquela montagem do Palácio do Planalto, né, no dia 8, na visita que a senhora fez depois. E hoje surgiram cenas de golpistas pegando armas do GSI. A gente também já viu golpistas tentando arrombar o caixa eletrônico. Eu queria entender com a senhora, de quem estamos falando? De que se trata essa gente que chamamos de golpistas, de terroristas, mas essas imagens também mostram outros elementos, né, dessas pessoas. Não, com certeza. Mas, olha, para defender o que eles defendem em termos de política, de relação na sociedade, Roberta, não pode ser gente de boa índole mesmo, não. É gente que quebra, entendeu? Que está disposta a roubar, que está disposta a invadir. É o que eles estão fazendo, eles estão mostrando o que fazia. Tem uma grande massa que está junto ali, que eu acho que é mais uma massa de manobra, não estava nem sabendo bem o que aconteceu, mas que também endossa esse tipo de comportamento. Então, é muito triste, né? Chocante ver isso. Por isso, a importância de se defender a democracia, não deixar sem resposta a isso. Muito, muito importante a decisão do Supremo de fazer o indiciamento, né? Abrir os inquéritos de quem estava preso, de começar o processo. Você tem que ser pedagógico numa situação como essa. Isso não pode repetir.
E volto a dizer, essa CPMI vai ser a oportunidade de mostrar quem, de fato, estava por trás para pessoas agirem dessa maneira, entendeu? Porque aí tem mentores intelectuais, com certeza, né? O ex-presidente é um deles, porque vivia falando isso, né? Vivia falando de golpe, vivia falando de que, enfim, a arma tinha que prevalecer, vivia atacando o Supremo, atacando as instituições, foi criando um caldo, né, para que isso acontecesse. Então, eu espero que ele também responda, né, seja indiciado aí, possa responder. Heloísa. Elô? Elô, você está ouvindo a gente? Eu acho que a gente... Vamos passar para o Guga, que o Guga já quase começou ali. Vai lá. Não, pode, eu vou fazer então. Gleise, o Arthur Lira, a gente sabe que o governo vai depender muito dele nessa CPMI. E ele está abrindo uma penca de CPMI, uma atrás da outra. Você está vendo isso como uma estratégia do Arthur Lira para ter ainda mais poder? Dá para confiar numa parceria com o Arthur Lira para tentar comandar as investigações da CPMI do golpe? Como é que está essa relação com ele? Como é que você acha que ele está se comportando? Olha, o Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados, ele não é líder do governo, então nós não podemos ter na figura dele ou na ação dele a coordenação dos interesses do governo no Congresso. Ele representa a instituição Câmara dos Deputados. Acho que o governo tem que arrumar sua base aqui, os blocos de apoio, arrumar essa maioria para poder atuar. Obviamente que a figura de um presidente, seja da Câmara ou do Senado, é importante para pautar as matérias, conduzir muitas coisas, mas não pode ser delegado a ele a governabilidade do país, a governabilidade do presidente Lula. Em relação às CPIs, quer dizer, eu acho que pode ter um exagero de CPI. Por exemplo, ele diz que vai abrir a CPI do MST. Já teve CPI do MST lá atrás, entendeu? Isso tende a ser uma criminalização do movimento social. A impressão que eu tenho é que, vou compensar, já que tem uma CPMI assim, vou pôr a CPMI. Isso é muito ruim. Não dá para comparar esses lados, não são comparáveis. Esse movimento bolsonarista não é comparável ao MST, que tem uma história de militância, tem uma história no país, as pessoas conhecidas, tem articulação institucional, é totalmente diferente. Como não dá para comparar o que os deputados deles fazem aqui, a maneira como agem, com a atitude dos nossos deputados, né? Querer comparar, é igual, a fulano é igual a ciclano, entendeu? Como esse Nicolas Ferreira. Não tem ninguém comparável a ele do lado de cá. Nós jamais faríamos isso. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que o Arthur Lira tem que ter mais parcimônia ao fazer esse tipo de coisa. Lembrando que ele é presidente de uma das casas, que é o Poder Legislativo. Agora há pouco, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, entregou sugestões para Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o projeto de lei das fake news. A Elô acompanhou. Elô, queria entender quais foram as sugestões entregues pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha, ele entregou uma lista de 5 sugestões. Uma delas, que a gente já sabe, seria uma penalidade de 100 mil a 150 mil reais por hora para as plataformas que não retirassem conteúdos sabidamente mentirosos e que fossem avisadas e não retirassem. Essa é uma das medidas. Então, são medidas nessa linha da punição para quem não retirar fake news de suas plataformas. Então, deputada, essa PL, a aprovação da urgência dela já passou agora à noite aqui na Câmara, amanhã será votado o mérito. Agora, enquanto isso, há uma longa negociação em curso. Hoje, o relator foi de grupo em grupo pedindo sugestões. É uma discussão que já tem 3 anos, mas a senhora está confiante que agora essa PL vai adiante e que vai passar? E como a senhora viu essa contribuição do ministro Alexandre de Moraes, que muita gente vê com maus olhos, dizendo que é um pouco de interferência demais de um poder sobre o outro? Não, eu acho que dar sugestões não é interferência nenhuma, e até porque o ministro Alexandre teve uma atuação prática, né, em relação a fake news e utilização de plataformas para gerar desinformação, que foi no processo eleitoral. Então, ele viveu.
e viveu, inclusive, em relação a ele mesmo, né? As fake news que espalhavam em relação ao Supremo. Eu acho que ele tem muita experiência, o que ele está trazendo de sugestões são muito boas, muito razoáveis. Acho que o PL está pronto para ser votado. É uma matéria difícil, ela não é fácil, é muito complexa, mas é melhor ter esse projeto votado, ainda que tenha impropriedades, que depois precise melhorar, do que não ter nada, porque hoje a gente não tem nada. Então, nós precisamos ter alguma coisa para começar a atuar, para começar a agir. O Poder Judiciário também sente falta disso. Então, eu vi com bons olhos aí a participação tanto do Executivo, como do Judiciário e do Legislativo nesse debate do PL das fake news. Deputada, a gente está chegando aqui ao término da nossa entrevista, mas tem uma última pergunta que eu gostaria de fazer, que é: por que lhe parece que essa PL 2630 assusta tanto os políticos da extrema-direita? Porque eles estavam acostumados a uma terra sem lei na internet, né? Falavam o que queriam, do jeito que queriam, agrediam e atacavam quem queriam e ficavam sem uma responsabilidade objetiva. E as plataformas também não tinham responsabilidade de tolher isso, né? Não entravam no mérito. Então, quando elas começam a ter responsabilidade, ou seja, muda um pouco as coisas. E a facilidade também para processar quem faz um mal feito é maior. Então, assim, isso não tem a ver com liberdade de opinião, isso tem a ver com a defesa da democracia. A mentira não pode ser um canal para fazer debate e disputa política, né? Isso é ruim para a democracia, a gente já viu no que dá. Então, é natural que eles esperneiem sim, porque eles estavam acostumados a uma terra sem lei. E daqui para frente vai ter uma leizinha. Deputada, presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, muito obrigada. Estamos muito felizes aí com essa troca de informações e a sua participação aqui no ICL segunda edição. Uma ótima noite e bom trabalho para a senhora em Brasília. Trabalho que não falta, né? Não falta, não. Eu é que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no ICL. Quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, a importância que tem o canal, o que vocês levam, né, de mensagem. Isso é muito importante. Então, parabéns. E sempre quando a gente puder, vamos conversar, assim. Uma honra para mim, viu? Um abraço grande. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado, Gleisi. Obrigada, boa noite. É isso, né, gente? CPI chegando e a nossa expectativa aqui de debates profundos, enfim, acho que o Brasil precisa desse tipo de debate e a gente botar luz, né? No dia 8 de janeiro, o que aconteceu? Vamos chegar nas pessoas chave dessa história? É isso aí. É isso que precisamos, né? Exatamente. Deixa eu chamar, então, o jornalista Chico Alves. Boa noite, Chico. Tudo bem por aí? Boa noite, Roberta. Boa noite, Guga, César, Elô. Tudo bem? Chico, a gente estava aí com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, falou bastante da posição, falou bastante sobre o presidente do Banco Central, logicamente sobre as altas taxas de juros. Lembrando que o Roberto Campos Neto prestou depoimento hoje no Senado, né, sobre os juros. E não foi só a Gleisi, não, que criticou o Roberto Campos Neto. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, arrumou um jeitinho de pedir para ele sair. Vamos dar uma olhada. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas nessa hora eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonezinho e peça para sair, por favor. Obrigado. Obrigado. Ou seja, pegue o seu banquinho e saia de fininho, né, Chico Alves? Ao estilo Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e saia de fininho, né? E o delicioso sotaque cearense dá ainda um molho mais interessante, né? Olha, além dessa cena aí que o Cid protagonizou, e as declarações aí, as explicações de Roberto Campos Neto, e aí os técnicos discutiram, a Gleisi aí comentou com vocês, não consegue justificar o Brasil estar no topo do ranking dos países com maiores taxas de juros, além dessas
explicações que ele deu e não explicou e não conseguiu justificar a situação dos juros brasileiros. O que me chamou a atenção foi um momento em que ele falou sobre rentismo. E ele disse o seguinte, eu vou ler aqui porque eu tive cuidado de destacar, que eu escuto muito também esse conceito de rentista. Quem é o rentista? Aí ele vai à frente e chega à seguinte conclusão. Ele diz o seguinte, a gente tinha 200 mil pessoas negociando em bolsa, hoje são 6 milhões. A gente tinha 7 milhões de pessoas de cotistas de fundo, hoje são 40 milhões. Quem são os rentistas? Ele responde, os rentistas somos todos nós. Francamente, né? Essa frase, alguém tem que explicar direitinho para o presidente do Banco Central o que é um rentista, né? Nós, esses pequenos investidores da Bolsa, os funcionários públicos que têm o seu dinheiro ali no fundo, esses não são rentistas, não podem ser considerados rentistas pelo conceito que a gente diz que são os beneficiados com as altas taxas de juros, né? Os que são beneficiados com as altas taxas de juros são aqueles que têm fortunas, que recebem fortunas de volta com o dinheiro que investem, né? Então, não sei se foi ironia ou ignorância. Eu prefiro que seja ignorância. Prefiro entender que seja ignorância. Mas se for ignorância, ele realmente não deveria estar na presidência do Banco Central. E você sabe que esse é um aspecto muito preponderante, muito bem ressaltado, Chico. É típico da categoria de um comunicador como o Chico que a gente tem aqui, salientar esse ponto, porque ele é absolutamente nevrálgico, Rô. Toda vez que você conversa com um liberal, passa por essa mentalidade de que o mercado somos todos nós, de que todos somos rentistas. Evidentemente, esse não é o caso. Cabe explicar ao senhor Campos Neto, eu estou mais inclinado a acreditar que não é ignorância, viu, Chico? Eu vou deixar só por isso mesmo para não ser mais agressivo, mas eu estou altamente inclinado a acreditar que não é ignorância e cabe a explicar que não somos todos rentistas e que o rentismo é formado por uma parcela minoritária da população que controla, sobretudo, meios fundamentais de produção e grandes parcelas da mídia hegemônica. Evidentemente, seja por ignorância ou seja por deliberação, se essa é a mentalidade que guia o atual presidente do Bacen, de fato, a gente está com um problema imenso nas mãos e isso denota de uma maneira muito gráfica a extensão desse problema, Rô. Você sabe que ele também foi questionado, né, pelo Contarato, quanto custa um quilo de feijão? Ele simplesmente desconversou, né, Elô? Não estamos te ouvindo, Elô. Voltou, agora sim. Elô. Eu queria só acrescentar nessa discussão da ignorância e pegar no sentido da palavra. Ele ignora sim, ele ignora a existência da grande maioria da população. Ele só reconhece a existência de seus pares ricos que vivem do rentismo, que, né, faturam alto com o rentismo. Então é ignorante sim, porque ele ignora a grande maioria da população brasileira. Vai lá, Guga. 33 milhões estão passando fome, pegando fila para comer osso. Chega com esse papo de rentista lá para eles e a gente vai ver aonde vai parar essa conversa. Inclusive, foi muito bom o Contarato ter feito esse confronto com ele sobre o preço dos alimentos, sobre essa questão dos alimentos, para mostrar o quanto ele é, de fato, alguém que vive numa bolha alheia à realidade de quem, de fato, é brasileiro. Uma pergunta bem básica, né? Um item da cesta básica. Vai lá, Chico. Então, Roberto, esse papo de rentista que ele levou hoje no Congresso, parece aquela turma da elite que diz que todo mundo tem que ser empreendedor, né? E aí chama o motorista de Uber de empreendedor. Está no meio do empreendedorismo do trabalho precarizado, né? Mas é empreendedor. Somos rentistas. O cara que bota uma economia mínima, se esforça a botar uma economia mínima e comprar uma ação que ele mal sabe como é que vai ser o desempenho, nem sabe direito como se conduzir no meio da Bolsa de Valores. O presidente do Banco Central hoje chamou esse sujeito de rentista.
E agora vamos falar da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Claro que a gente está falando sobre o caso da joia das Arábias. Saiu hoje no Estadão que Michele recebeu pessoalmente o segundo pacote de joias masculinas, aquele mesmo que foi devolvido a pedido do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, em março. Quem contou foi uma funcionária do gabinete da presidência na época de Bolsonaro, durante o depoimento dela na Polícia Federal. Isso contradiz totalmente a versão da Michele, que diz que soube através da imprensa. Ou seja, Chico, alguém está mentindo nessa história, né? Por favor. Pois é, que surpresa, hein? Ficamos todos surpresos com isso, né, Roberto? Olha, mais uma vez, minhas homenagens aos colegas o André Borges e a Adriana Fernandes, do Estadão, que estão dando banho nessa história das joias, né? E aí trouxeram a público aí o depoimento dessa servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, que ela disse que a caixa com joias estava na posse da primeira-dama. E aí, Michele, hoje chegando no Congresso Nacional para uma reunião lá com o PL, com as lideranças do PL, abrindo parênteses, eu gostaria de ver uma participação da Michele em discussões políticas, as sugestões políticas da Michele numa reunião desse tipo, mas fecha parênteses. Ela chegando hoje no Congresso, ela admitiu que recebeu, que teve em mãos, ou teve na sua posse, esse conjunto de joias masculino, né? Ela tentou separar. Ela disse que quando vocês me perguntaram, vocês estavam falando do conjunto de joias, kit de joias feminino. Esse aí é que eu não sabia. Não sabia nada sobre esse. Agora, o masculino, não. Esse masculino, realmente, esse aí chegou lá no Palácio, nos aposentos do Palácio da Alvorada. É difícil até de qualificar, mas, assim, Michele Bolsonaro, com isso, com esse depoimento dessa servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, aí passa a figurar, então, nessa investigação. Ela que antes estava fora, alheia, porque realmente não tinha indício de que ela soubesse, apesar de a gente supor isso, né? Agora, não, agora tem uma servidora indicando e ela admite que realmente estava com esse segundo kit de joias, o kit que ela, inclusive, falou a cor, declamou os itens que estavam lá nessa ida ao Congresso, e saiu até meio irritada, porque as pessoas estavam cobrando isso dela, mas está aí. Michele vai ser, então, está sendo investigada oficialmente agora. Chico, você estava rindo aqui, porque realmente, assim, não dá para saber, né? Enfim, quer dizer, até dá para saber em quem acreditar, mas eu estou rindo da mentira sobre a mentira, porque as pessoas acham que nunca virá à tona, né? Não é possível. Não, a disfarçatez é o que me choca, entende? O nível das... Por exemplo, a gente teve o Flávio Bolsonaro, vocês lembram, dizendo que poderia ser um copo d'água. Agora, por exemplo, você tem a Michele Bolsonaro dizendo que, não, vocês estavam me perguntando das outras... não, sim, essa eu recebi. Ora, minha cara, evidentemente, você precisa melhorar um pouco o nível das desculpas, porque assim tá complicado até para a vossa base. Entendeu? Até para tua base te defender vai ficar muito complicado, né, Elô? Vai lá. Era da base justamente que eu queria falar. Eu quero saber até onde a corda estica, porque não tem nada, que nem teflon, nada cola nessas frigideiras bolsonaristas. Então, eu quero saber até onde vai a credulidade dessa base. Quantas mentiras mais serão reveladas a respeito dessa família para que as pessoas entendam quem eles realmente são. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda está longe de ver isso acontecer. Vai lá, Guga. Ela recebeu no dia 29 de novembro, né, esse estojo com o relógio, com o anel, com as abotadoras, né, com o rosário, que, enfim... que mostra que ela sabia que tinham presentes da Arábia chegando. Então, como é que ela se faz surpresa depois dizendo que usaram o nome dela numa chegada onde as joias foram retidas e que ela não sabia de nada, foi uma surpresa? Não foi uma surpresa. Ela já estava recebendo presentes das Arábias. Inclusive, é muito ruim para ela receber joias dos árabes, um país que tem, no histórico recente, a perseguição
de cristãos, dos católicos e de evangélicos também. E entre os evangélicos é muito ruim essa imagem. Isso queima a Michelle dentro da bolha religiosa, fundamentalista religiosa dela. Então, é muito ruim receber presentes de um regime autocrata que persegue cristãos como esse da Arábia. E fora isso, politicamente, ela se mancha agora. Ela está no mesmo patamar de Jair Bolsonaro. Ela ficou dando uma de migué, como se estivessem usando o nome dela, e parte da imprensa começou a levar em consideração essa possibilidade. Vai que ela está sendo enganada, nós mesmos, aqui no ICL, em algum momento, ficamos na dúvida. Essa dúvida ficou no ar e agora ela é enterrada. A Michelle faz parte desse esquema. Ela também sabia o que estava acontecendo. E agora é óbvio que isso vai manchar a reputação política dela. Ela que quem sabe, uma futura candidata aí, mas vai ter que explicar essa história. Vamos falar agora de um personagem ponta firme e central na CPI de 8 de janeiro, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Bom, ele vem acompanhando de perto, desde o começo, a crise dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, e é um dos mais atuantes ministros do governo Lula. Hoje de manhã, Flávio Dino deu uma entrevista ao ICL Notícias, primeira edição. Ele defendeu a CPI, chamou a postura dos golpistas de alucinação e disse que nenhum fascista ficará impune. Vamos ver. Nenhum fascista, nenhum golpista ficará impune no Brasil. Isso eu afirmo a você como uma tarefa de vida. Não é uma tarefa de governo, é uma tarefa de vida. Nós devemos isso ao Brasil. Nós devemos à nossa pátria, sobretudo os que virão depois, que esta gente golpista seja punida para não ter mais a ousadia de tentar invadir e destruir as sedes dos poderes, invadir e destruir a democracia. Não farão. Guga, quando ele fala nenhum, é uma esperança que vem automaticamente, assim, É um banho de esperança em todos os brasileiros. E ele revelou na entrevista que tem generais já que estão sendo investigados, que estão sendo mapeados e provavelmente serão, em algum momento, denunciados. Ele falou que tem gente de alta patente na política e falou em generais. Ele não quis confirmar se seria o general Heleno, um deles, mas falou sim em generais e sobre empresários, segundo ele, teriam empresários regionais, não seriam empresários nacionais, portanto, mas seriam empresários que seriam grandes na região deles e que teriam feito um trabalho de financiar a vinda dos golpistas. Guga, vamos ver, a gente precisa dos nomes. Oi. Vamos ouvir na voz do próprio ministro Flávio Dino? Tem aí? Tem. Bora lá. Eu estou falando, sim, de generais, infelizmente, de oficiais, que traíram, são traidores do Brasil. Ficam dizendo que são patriotas, são traidores vis. Porque cantam o hino nacional, juraram defender a pátria e participaram de uma conspiração. São traidores. E esses traidores vão responder perante o Poder Judiciário. Elô, traidores de uma seita exótica, hein? Exatamente, eu achei muito importante essa fala do ministro Dino, porque nela ele separa o que são servidores da pátria, o que são militares que cumprem com a sua obrigação, e os golpistas, os que intentaram contra a democracia. Então, ele investe nessa separação, nesse racha, e isola com essa fala os verdadeiros golpistas. E as fotos estão aí, eu não preciso dizer quais são os rostos desses principais golpistas que o Congresso e a Polícia Federal terá que trazer à tona e mostrar ao país, porque o que é fundamental é que a gente não faça com essa invasão, com essa tentativa de golpe, o que a gente fez com a ditadura militar. Traidores da Constituição, Calejão. Fortíssimo. Tem dois aspectos aí, Rô. O meio e a mensagem.
e sem ser cabotinista aqui, tá? Eu quero, de fato, primeiro a mensagem. É absolutamente emblemático que um ministro da Justiça, em pleno exercício das suas funções, tenha coragem de se articular e de se conduzir dessa maneira como o Flávio Dino fez, dizendo que existem generais, que essas pessoas vão ser investigadas e que nenhum fascista, nenhum golpista passará impune no Brasil. Isso é absolutamente fulcral para tudo que segue em seguida. É muito importante que a gente tenha esse tipo de coisa bem estabelecida. Em seguida, também é muito importante ressaltar o meio, o papel que a gente tem do ICL, que vem pautando, literalmente, tá, gente? Isso não é porque eu estou falando do ICL ou porque eu sou do time ICL. Hoje a gente teve essa entrevista circulando nas redes sociais, no Trending Topic, de forma absoluta, centenas de milhares de postagens, e virtualmente essa entrevista que o Flávio Dino deu no primeira edição pautou o debate sociopolítico do país o dia inteiro. E aí eu ressalto, portanto, a competência da equipe que conduziu essa entrevista e a importância que o ICL vem ganhando no jogo da nossa política doméstica. Como a gente está falando de programas de TV, olha, para o time ICL eu tiro meu chapéu. Entendedores entenderão. É isso aí. E olha só, a nossa colega Vivian Mesquita perguntou ao ministro se o primeiro vazamento das imagens feitas pela CNN tinha a intenção de queimar alguém do GSI, como, por exemplo, o chefe do GSI, o general Gonçalves Dias. Veja a resposta de Flávio Dino. O que o senhor acredita que estivesse por trás desse vazamento das imagens da CNN, principalmente do primeiro vídeo, que teve aquela edição, borrão de imagens? A impressão que a gente tem é que foi intencional para derrubar o ministro general Dias. Se é isso mesmo, quem se beneficiaria disso? O senhor acredita nessa linha? Eu tenho certeza que foi um vazamento bolsonarista. Isso eu afirmo cabalmente. De inspiração bolsonarista, pessoas que são adeptas dessa exótica ideologia. Com qual propósito? Provavelmente tumultuar, criar uma narrativa, para usar a expressão já gafta, de que o general lá e o próprio governo, de um modo geral, participou. Eles têm essa alucinação. Eu me preocupo muito até com a sanidade, assim, pensando neles. É uma alucinação, porque eles dizem que nós estávamos lá, nós sabíamos de tudo, nós participamos, planejamos, que havia infiltrados. Eles dizem, infiltrados. Cadê os infiltrados? Nós já temos milhares de horas de gravações reveladas em vários momentos. No Planalto, no Supremo, no Congresso. Cadê os infiltrados? Um nome, 1, 2, 3, 4, 5. Cadê os infiltrados? Então, realmente, é uma desfaçatez. E aí, esse vídeo, a meu ver, era para tentar fortalecer essa alucinação. E eu deploro muito, lamento muito que agentes públicos tenham feito um vazamento com má intenção. E acaba que a verdade sempre vence, porque não adianta borrar. A mentira é um borrão. A verdade ultrapassa o borrão. É isso. Não adianta. Bota o borrão na cara. No outro dia aparece o nome do cidadão. É isso. Assim vai ser daqui para frente. E foi realmente o que aconteceu, né, Chico Alves? Exato, sem dúvida, o governo, da parte do governo, não havia interesse de mostrar essas imagens e criar essa marola toda, né? Provavelmente, com quase certeza, essas imagens vazaram da parte do lado bolsonarista. Agora, é preciso reconhecer também, eu entrevistei há pouco o deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, né? Que falando do CPMI, e a turma da oposição vai bater muito no fato dessas imagens não estarem públicas, né? O general Gonçalves Dias mostra ali, essas imagens não mostram conivência do general, mostram, assim, vamos falar a palavra com todas as letras, incompetência dele. Ele fica meio aturdido ali diante do que acontece, né?
E uma outra prova de incompetência foi ter mantido essas imagens sob sigilo durante tanto tempo, que dá à oposição essa argumentação aí, né? Eles vão bater muito nisso. Se o governo não tinha o que esconder, por que manteve essas imagens sob sigilo? Aí bastou entrar o Ricardo Capelli, em poucos dias, em pouco tempo, né? Essas imagens foram tornadas públicas, todas. A extensão toda dessa gravação foi tornada pública. Então, esse foi um erro, mais um erro, né, do general Gonçalves Dias, né, entre tantos, que a oposição vai bater. Mas esse ponto aí dessa invasão não é o mais importante. Como disse a deputada Gleice Hoffmann, o mais importante é o motivo da invasão, os incentivadores da invasão e os financiadores da invasão, como disse também o Flávio Dino na entrevista de hoje. E, para terminar, é muito bom que os participantes do governo que vão estar na CPMI, sigam o parâmetro Flávio Dino de enfrentamento do bolsonarismo, né? Que é a lógica, o pensamento límpido, claro, não precisa fazer floreio, é só usar a lógica. Se você usar a lógica, você derrota a maioria deles. Acho que a maior parte deles não usa a lógica. É um pensamento que a gente tem que, como diz ele, uma seita exótica que tem um pensamento que a gente tem que achar uma forma de classificar ainda. Então, essa forma de responder e de se conduzir, que o Flávio Dino apresentou das vezes que teve que se confrontar com o bolsonarismo, é a forma como os governistas têm que se portar na CPMI, e aí vai estar tudo tranquilo para o governo. Elô, tem algo a acrescentar antes da gente se despedir de você? Não, eu queria só me despedir com somos todos rentistas, porque isso está atravessado na minha garganta. Enquanto a gente não conseguir mostrar ao povo brasileiro o que esse pessoal pensa e como eles nos desprezam a todos nós, a gente não sai desse nó. A gente precisa, e o governo precisa fazer uma campanha séria contra os juros e contra essa elite que ignora o povo brasileiro. E aí só um pequeno parênteses, viu, Chico, reverberando isso que você disse. Se eu fizesse parte do governo federal, eu montaria uma equipe de media training, quem trabalha com comunicação corporativa sabe o que é isso, e colocaria o Dino como mentor do media training para o governo federal, viu, Chico? Eu acho que essa seria uma boa iniciativa. Você vê que o Capelli é bom aluno, né? Você vê que o Capelli é bom aluno, né, César? Você vê que ele também fala pausadamente, tranquilamente, então ele está aprendendo ali. Exatamente. É um misto. Mas se a CPI da Covid foi um exemplo, a gente vai ter outras pessoas preparadas também para participar dessa CPI. Exatamente, Elô. É um misto de assertividade com serenidade, uma dosezinha de deboche e muito cirúrgico, exatamente, né? Muito Elô, cirúrgico. Muito cirúrgico, perfeito. Elô Vilela, Chico Alves, obrigada, boa noite para vocês. A gente se encontra aqui no SL segunda edição. Beijo para os dois. Guga fica. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Beijos. Vamos para os destaques? Vou começar hoje, tá? Porque, olha só, o governo federal ampliou o reforço da vacina contra a Covid-19 para quem tem mais de 18 anos. São 2 doses, para quem tomou 2 doses está valendo, então fique ligado só no calendário da sua cidade, do seu estado, porque nem todas as pessoas com mais de 18 anos vão poder. Vamos entender se as vacinas chegaram nos locais certos para a gente poder se vacinar, né? Vacina boa é vacina no braço, lembrando que é a dose bivalente. Então, vamos se proteger. Vamos lá, vacina sim, né? Vai lá, Calejão. Bom, o meu destaque de hoje fica por conta de um livro que está sendo lançado nesse momento pela editora Boitempo, que é o Brasil sob escombros, que traz um grupo de pensadores, de personalidades, escrevendo de diferentes capítulos. Tem o Silvio Almeida, ministro Silvio Almeida, tem o Alisson Mascaro, tem a Sâmia Bonfim, não vou lembrar todos de cabeça, mas tem algumas figuras bastante importantes no debate sociopolítico do país, e eu escrevo um capítulo desse livro. Eu fui convidado pela Juliana Magalhães, que é a organizadora desse material, e a gente tem o lançamento na sexta-feira, às 16h30, na Taperá é o nome da livraria. Então fica aí por conta desse livro o meu destaque de hoje. Acho que é bastante importante para que a gente entenda os estragos que foram causados pelo bolsonarismo e como é que a gente está caminhando para sair
dessa enroscada na qual o governo Bolsonaro colocou o Brasil. Rô. Me lembrei também de Os Sobreviventes do Ódio, da queridíssima Cris Serra. Vai lá, Guga. Eu tenho uma história bizarra como destaque. O prefeito de Araquária, no Paraná, Rissan Hussein Derranini, é um nome meio estranho, do Cidadania, ele está tentando resolver, eu acho que o problema de emprego lá, colocando todo mundo que é da família dele para trabalhar. Então, ele está pegando todo mundo ali do município e dando um jeito de fazer virar parente. Ele agora acabou de casar com uma garota que completou 16 anos. No dia seguinte que ela completou 16 anos, ele casou com ela. E no dia seguinte ao casamento, ele nomeou a mãe dela para um cargo lá, onde ela está ganhando 21 mil reais. E no dia seguinte já ganhou folga, depois de ser nomeada. Mas ele não colocou só a mãe da nova esposa dele. Ele que tem 65 anos de idade. Pequeno detalhe. Não colocou só a mãe da nova esposa dele, que acabou de completar 16 anos, para trabalhar para a prefeitura. Ele também já empregou a ex-esposa, chamada Cristiane, as filhas, Rian e Yasmin, que ganham mais de 20 mil reais e estão trabalhando para a prefeitura, o cunhado, José Roberto, o genro, Eduardo. Ele também colocou a ex-esposa, que ele já teve 2 ex-esposas, as 2 trabalhando para o município, e ele também já colocou uma enteada. Enfim, quer ganhar emprego nesse local, você tem que ser da família do prefeito, que agora está com uma garota de 16 anos, enfim. E ele tem 65 anos, é mais uma história pitoresca aí da nossa política. Bom, o prefeito tem histórico e foi eleito, né, Guga? Acho que fica aí essa reflexão. Pois é. E tem um histórico ruim também, porque já foi acusado de ligação com tráfico de drogas, tem 14 milhões na conta, uma fortuna que não consegue explicar. É esse aí o perfil desse sujeito. Ai, ai, ai. Guga Noblar, obrigada, uma ótima noite para você. Até amanhã aqui no ICL. Valeu, tamo junto, Elô e Calejão, até amanhã. Valeu, querido. Elô, desculpa, Rô. Um beijo. Até mais, Rô. Até mais, Calejão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro com ela, Débora Maganha. Boa noite, Débora. Oi, gente, boa noite. Olha, pessoal, hoje o dia foi do jeito que a gente não gosta, com bolsas no vermelho e dólar no verde. A exceção ficou com os juros futuros, que acabaram dando trégua e caíram nos vencimentos mais curtos e também naqueles mais longos. O dia hoje foi marcado desde cedo pelos sentimentos de cautela e de aversão a risco. Isso porque os investidores esperavam a divulgação de indicadores e de resultados corporativos que aumentaram a apreensão. Nos Estados Unidos, o índice de confiança do consumidor teve queda, o que aumentou as preocupações de que a recessão pode estar mais perto por lá. Mais tarde foi a vez do First Republic Bank, lembram dele? Esse mesmo, que teve dificuldades financeiras recentemente. Ele apresentou queda nos depósitos e no seu lucro, e suas ações, pasmem, caíram quase 50%, contaminando todo o setor financeiro de Nova York. Além disso, hoje começam a ser divulgados os balanços das empresas de tecnologia, e as perspectivas não são positivas. Logo, gente, o resultado não podia ser diferente. A junção de um consumidor enfraquecido, com a expectativa pelos resultados e nervosismo no setor bancário, fez as bolsas caírem mais de 1% lá em Nova York. E o destaque positivo ficou de novo com a Nasdaq, com baixa de 1,98%. Esse sentimento de maior cautela já tinha impactado nosso índice ontem, mas hoje ele se juntou com a queda no preço das commodities, o que derrubou o Ibovespa. Ao longo da sessão, os preços do minério de ferro deram continuidade às perdas, só que hoje o preço do petróleo também caiu. Então, o dia foi negativo para as ações da Vale e da Petrobras, que juntas somam 27% da composição do nosso índice. Nem a trégua nos juros futuros conseguiu impulsionar nosso Ibovespa, que caiu 0,70%. Com as matérias-primas em baixa e aumento da aversão a risco, o dólar também não segurou o desempenho, que subiu hoje tanto frente ao real como em relação a seus pares. Então, dia de queda nas bolsas e alta no dólar, pessoal. Eu fico por aqui, mas amanhã espero trazer melhores notícias para vocês. Esperamos, Débora, também esperamos. É isso aí. Calejão, tem estreia, tem curso novo no ICL. Já parou para pensar na relação entre moda e cultura?
Pois é, amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, tem estreia do curso Moda e Modernismo no Brasil com Carolina Casarim, aqui no ICL. Carolina é autora do livro O Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda. E nesse curso vai abordar como Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade influenciaram a cena cultural de 1920. Então, se você é aluno do Instituto Conhecimento Liberta, entre na sua área de membros amanhã, às 7 da noite, e curta essa estreia, curta esse curso. Se você ainda não é, acesse icl.com.br e faça a sua matrícula. Recado 1 dado, agora tem o recado 2, que é: você já votou no ICL no prêmio iBest? Pois a hora é agora, basta clicar nesse link aqui embaixo, ó, e votar, você já cai direto na página de votação. O ICL concorre na categoria Influenciador de Opinião. Galera, vamos votar no ICL, botar o ICL no primeiro da lista. Importantíssimo, gente. É um embate que se produz porque existem influenciadores de opinião da extrema-direita e eles votam e votam muito. Então a gente precisa do voto de vocês. Vote no ICL, vote nos jornalistas do ICL. Absolutamente importante, Rô. Alô, comunidade! Exatamente. E a gente reitera o convite de dar um like aqui embaixo para você que está acompanhando no YouTube, botar o sininho, compartilhar. Para você que está no Facebook, espalha para os amigos, espalha para geral o ICL pelos 4 cantos do planeta. A gente precisa multiplicar, triplicar, quadruplicar a nossa comunidade para que todos tenhamos reflexões importantes sobre tudo que ouvimos, lemos e pensamos, né, Calejão? Exatamente, Ruth. Suma importância. A gente conta com o voto de vocês. Muito importante mesmo. Programação de amanhã começa com Leandro Demore no Desperta às 7 horas da manhã e logo depois, coladinho, tem ICL, primeira edição com Vivian Mesquita, Edu Moreira e o William De Luca. Olha o trio. Vai encarar? De peso, hein? Das 8 às 10h30 da manhã. Recados dados, acho que eu não esqueci nada, tá tudo aí. Voltamos amanhã às 7 da noite. Estaremos aqui. Com saudades do Chico Sá, vamos confessar? Muita saudade, Nossa Chico. salinha tá vazia. Mas ele está descansando merecidamente, está aproveitando a viagem dele. Um beijo grande, mestre. A gente espera que você esteja aí se divertindo muito no seu descanso. É isso aí, Chico Sá. A gente te espera na semana que vem. Enquanto isso, beijo para todo mundo, uma ótima noite e amanhã a gente se encontra às 7. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Ele é simplesmente o maior pensador negro da atualidade no planeta. Considerado o sucessor de Martin Luther King. Foi um dos melhores alunos da história de Harvard e é professor emérito de Princeton, onde o Einstein ficou durante o seu período nos Estados Unidos. Os livros dele são traduzidos em dezenas de idiomas e vendem milhões de cópias. O Dr. Cornel West, considerado também como Brother West, vai dar uma aula histórica para o ICL no dia 4 de maio, às 8 horas da noite. A Revolução Possível, uma aula histórica com o maior pensador negro do planeta. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Uma aula para deixar todo mundo absolutamente impactado e com vontade de fazer um planeta melhor. Se inscreve lá, a gente se vê no dia 4.